Porque a palavra diz: antes fosse quente ou frio do que morno. Se essa palavra também te deixou na dúvida, esse vídeo é para você e hoje eu vou revelar o motivo logo depois da vinheta. Seja bem-vindo, esse é o canal Nação, Filhos da Promessa. No vídeo de hoje vamos fazer uma reflexão sobre o que diz no livro de Apocalipse, na carta enviada para a igreja de Laodiceia. Antes de ler essa carta, é importante entender um pouco o contexto. E quem escreveu esta carta? No começo do livro de Apocalipse, somos levados à ilha de Patmos, uma ilha que servia como prisão. O apóstolo João, aquele que a maior parte do tempo estava ao lado de Jesus, agora estava preso neste lugar, por conta da caminhada como cristão. João é arrebatado em espírito e começa a ver diversas coisas e ter revelações. Entre elas, é orientado a escrever cartas para 7 igrejas da Ásia. Cada uma dessas igrejas estava passando por um problema diferente, e essas cartas destacavam o que a igreja tinha de bom e também o que estava de errado. Um puxão de orelha para corrigir o caminho, e era direcionado ao líder de cada uma dessas igrejas, mas o pior estava na igreja de Laodiceia. Acompanhando no texto que consta lá em Apocalipse 3, quando eu era pequeno e ia para a igreja com a minha mãe, sempre frequentamos a igreja pentecostal, onde vi bastante o foco no avivamento e oração, e algumas igrejas neopentecostais, onde explorava muito estudos e principalmente a palavra. Ambos os formatos são importantes, afinal, a igreja é o veículo, mas a pessoa que deve se esforçar e chegar até a presença de Deus. Mas sempre ficou claro de que deveríamos ser cheios do Espírito Santo. E cheio também passa a conotação de estarmos fervorosos, com o espírito quente, já que a pessoa é pessoa ativa. Estou sentindo a presença de Deus, não posso ficar parado, vou glorificar. Aí quando ouvi essa passagem pela primeira vez, veio a dúvida muito forte em minha mente. Mas por que a palavra diz que antes fosse quente ou frio do que morno? No meu entendimento, frio seria uma pessoa longe da presença de Deus, ou alguém que ainda estava com dúvidas sobre Deus e o agir dele, ou algo assim, mas estava totalmente enganado. Fui estudar sobre a igreja de Laodiceia e descobri algo muito interessante. A Bíblia é composta por 66 livros, com diversos autores diferentes. Ela traz histórias literais, relatos de coisas que aconteceram, mas também traz figuras de linguagem e comparações para quem se aprofundar e entender melhor. Mas se você manter superficialmente, é provável que não vai entender, como aconteceu comigo lá atrás. Essa igreja estava num vale. Devido à sua localização, não tinha fornecimento de água próprio, e a água vinha de outras cidades próximas dali. Não tão próximo. Não vou revelar o nome dessas cidades, até porque para que vocês possam pesquisar, assim todo mundo aprende junto. Mas essas duas cidades tinham água bem específicas. Uma fornecia águas geladas, que tinham propriedades de ajudar na cura e na recuperação do corpo. E outras eram águas termais, que vinham de outra cidade, que até hoje são muito procuradas para auxiliar também na recuperação do corpo, pois traz um relaxamento físico. Porém, devido à distância, essas águas chegavam mornas e perdiam suas propriedades. Logo, vira água comum. Quero que você grave esse termo em sua mente. Comum. Agora vamos falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que se destacava das demais. Isso porque estava tudo tranquilo, não passava por pobreza, já que era a igreja mais rica, não estava passando por perseguição política e nem repreensão. Havia uma doutrina correta, não havia desvio de caráter em seus membros e eles não estavam passando por nenhum tipo de imoralidade. Olhando no contexto ministerial, era um exemplo de igreja. Mas qual era o problema que essa igreja estava passando então?
infelizmente, o que muitos estão passando e não perceberam ainda. Essa igreja virou comum. Nesse contexto, morno tem o mesmo sentido de comum. Algo comum não traz desconforto, muito pelo contrário, é o ficar de boa como está. Isso não gera mudança, não gera aprendizado, não gera transformação, não ajuda ninguém de fora daquele meio. Querido, lembra do sacrifício que Jesus fez por nós? Por toda a humanidade? Não foi algo como um soldado prendeu ele ficou ali e pronto. Não foi rápido e muito menos fácil. Já assisti muitas representações de como foi aqueles momentos, desde a captura até a crucificação do nosso Senhor. É duro de ver, mas ver e sentir tem uma grande diferença. É a mesma coisa eu falar como é sentir vento nos cabelos para uma pessoa que nunca andou de moto, nunca andou de carro, nunca sentiu essa adrenalina. Ela pode até ver filmes, pode até ver vídeos, mas sentir é totalmente diferente. O nosso Senhor passou por horas de aflição, machucaram ele, feriram o corpo dele, humilharam ele como puderam, mas ele se manteve firme na missão que o Pai havia dado. Ele foi muito mais que um professor, ele foi um exemplo. Antes disso, por onde ele passou, ele tratou as pessoas. Ele curou, ele libertou, ele orientou, ele mostrou como fazer a diferença. A expressão sal da terra e luz do mundo agora faz total sentido. Justamente o que a igreja de Laodiceia não fazia. Eles tinham conhecimento, tinham a palavra, o local totalmente estruturado, mas estavam todos acomodados. Semelhante ao crente que vai todos os dias para a igreja, não perde um culto, vai, mas vai por ir. Porque não fala de Jesus para ninguém, não ajuda ninguém, não leva essa transformação para a vida de ninguém. Inclusive, falando sobre isso, me lembrei de uma parábola dos talentos, onde foi distribuído uma quantidade específica para cada um deles, porém aquele que recebeu se manteve na opção mais lógica e segura. Ele enterrou, assim não iria perder, mas foi o que mais errou, já que deveria ter usado aquele talento, ter movimentado e fazer aquele talento se multiplicar. Dessa mesma forma foi com a igreja de Laodiceia. Tinha todas as ferramentas possíveis para fazer um excelente trabalho, mas estavam as enterrando, se tornando comum para um mundo corrupto e não tratando as pessoas. Aqui fica um grande alerta para nós. O que estamos fazendo para as pessoas à nossa volta? Estou promovendo a transformação na vida das pessoas? Tenho ajudado e sido útil para o próximo? E por último, o sal tem uma propriedade marcante. Talvez tenha vendo em sua mente que ele dá gosto à comida, que não está errado, mas ele também causa sede. De certa forma, ele desperta a vontade da pessoa se hidratar. Você tem despertado a vontade nas pessoas em conhecer a Jesus? Ter a vida transformada pela palavra de Deus? Se sim, eu peço que você faça um grande favor para mim. Compartilhe essa mensagem para os seus amigos e conhecidos. Vamos refletir sobre esse assunto e levar a mudança àqueles que precisam. Deus abençoe a sua vida e te espero num próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.